Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no Ondatec. O que a gente vai ver agora é como é que se dá a relação entre grandezas e quando essa relação ela é diretamente proporcional ou ela é inversamente proporcional. E a gente vai perceber que a primeira coisa que a gente precisa determinar é o que são grandezas e como é que essas grandezas se relacionam. Então, vem comigo nessa onda. Então, quando a gente fala resolver problemas que envolvam a variação proporcional, direta ou inversa entre grandezas, bora começar por aquela última palavrinha ali, ó, grandezas. Então, olha a situação que eu vou trazer aqui. Então, imagine essa pessoa tendo que ir de um ponto a outro, como está indicado ali no mapa, e que essa pessoa gaste 30 minutos para fazer esse trajeto. Agora, vamos imaginar uma segunda pessoa que precisa fazer o mesmo trajeto, só que ela vai correndo e ela gasta 10 minutos. Então, nesse caso aí, a gente tem essas duas pessoas que fazem o mesmo trajeto, uma vai caminhando e gasta 30 minutos, a outra vai correndo e gasta 10 minutos. E a gente pode imaginar também que nessa situação aí, a gente consegue identificar já a primeira coisa. Aquela pessoa ali, olha, que foi correndo, ou seja, quanto mais rápido ela vai, menos tempo ela gasta. Consequentemente, se a gente tem, por exemplo, aquela outra pessoa que ela vai menos rápido, ela vai gastar mais tempo. Então, eu estou colocando e dando muita ênfase a esse mais e esse menos, que é onde a gente vai se apegar para resolver os problemas. Então, veja, vamos supor também que nesse caso aí, a distância que essas duas pessoas precisam percorrer é de 1,5 km. E nesse caso aí eu posso atribuir também uma outra situação, que no caso aí é eu ter a velocidade deles. Obviamente aquele que foi andando tem uma velocidade menor, aquele que foi correndo tem uma velocidade maior. Então toda essa situação que eu criei aí é para a gente entender nesse contexto o que a gente chama de grandeza. Observa, grandeza a gente diz que é tudo que pode ser contado ou medido. E nessa situação aí a gente pode contar e medir um monte de coisa. Certo? Então, o que pode ser medido nesse problema aí, a gente tem ali ó, a questão do tempo, da velocidade e da distância, que são as grandezas que envolvem esse problema aí. Ó. O tempo que aquela primeira pessoa gastou, 10 minutos, o tempo que a segunda pessoa gastou, 30 minutos, e assim a gente vai analisando isso daí. Então, a primeira coisa que a gente viu é o que se fala sobre grandeza. E esse tema, ele trata da relação entre essas grandezas. E é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. O que acontece é o seguinte, essas grandezas, tanto tempo, distância e velocidade, quando a gente for relacionar essas grandezas, a gente vai começar a perceber que a gente vai ter uma classificação. O que significa isso? Quando eu vou relacionar duas grandezas, essas grandezas elas podem ser ditas de diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que acontece é o seguinte, o que são grandezas diretamente proporcionais? Quando uma grandeza aumenta, faz com que a outra grandeza também aumente. Isso daí a gente classifica como grandezas diretamente proporcionais. Como também, se uma grandeza diminui, faz com que a outra também diminua, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Já quando a gente tem uma grandeza que aumenta e faz com que a outra diminua, ou quando uma diminui, faz com que a outra aumente, a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Tranquilo? Então a gente tem só essas duas classificações, se são grandezas diretamente ou são inversamente proporcionais. Então vamos lá, vamos pegar essa situação e vamos supor que nós não soubéssemos qual é a velocidade que aquela pessoa que está correndo, que faz aquele trajeto em 10 minutos. Vamos supor que a gente não soubesse disso daí. Então vamos lá, fosse um problema lá do ETE, do IFPE. Então bora falar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a identificação das grandezas. Nesse caso aí eu tenho a grandeza tempo e a grandeza velocidade. Então todo problema desse assunto aí que a gente está falando aqui de relação entre grandezas, mas vocês conhecem aí popularmente como chamado de regra de 3, certo? Então nesse caso aí a primeira coisa é identificar as grandezas. A segunda coisa que a gente tem que fazer é organizar as informações, ou seja,
observando o problema e, no caso de vocês, lendo o problema, a gente vai organizar dessa forma. Então, veja como é que eu criei ali, ó. O que significa aquele 30 e aquele 3? O que significa aquele 10 e aquela interrogação? É a leitura do próprio problema, ou seja, uma pessoa ela faz um trajeto de 30 minutos com uma velocidade de 3 km por hora. Uma pessoa que faz o mesmo trajeto em 10 minutos, qual será a sua velocidade? Vamos agora para o terceiro ponto da nossa organização. O terceiro ponto é quando a gente vai analisar as grandezas. Pessoal, muita atenção nesse terceiro ponto aí, analisar as grandezas, porque pode ser que você acerte todos os pontos e se você não tomar cuidado com analisar as grandezas, você vai ver que seus cálculos vão fluir tranquilamente. Só que quando chegar na resposta final, você vai ver que não é a resposta correta, certo? Por exemplo, esse problema aí, se a gente não fizer da maneira correta, a gente vai encontrar que aquela pessoa que está correndo vai estar com uma velocidade menor do que a pessoa que está andando. Não faz sentido, né? Então, nesse caso aí, a gente tem que estar bem atento a essa questão da análise entre as grandezas. E o que é análise entre as grandezas? Olha o que foi que eu coloquei ali. Eu coloquei umas setinhas. Vamos lá. Aquelas setinhas está dizendo o seguinte, que o tempo diminuiu. Ou seja, na minha análise aí, um tempo de 30 passou a ser um tempo de 10. Se o tempo diminui, o que é que acontece com a velocidade? A velocidade, ela aumenta. Ou seja, se eu gasto menos tempo, é porque minha velocidade ela foi maior. E isso daí vai influenciar na hora que a gente for armar a proporção. Na hora que a gente for armar a proporção, olha como é que está organizado ali em cima. Tempo e velocidade. Olha como é que eu vou organizar. Se você perceber, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha, tem 30 sobre 10 igual a V sobre 3. Ou 10 sobre 30 igual a 3 sobre V. Se você observar, eu inverti uma das grandezas ali, porque as grandezas eram inversamente proporcionais. Nesse caso aí, aplicando o meio pelos extremos, eu tenho que 10V, ou seja, V é a velocidade que eu quero descobrir, é igual a 30 vezes 3. Nesse caso aí, resolvendo essa equação, a gente encontra a velocidade igual a 9 km por hora, ok? Então, pessoal, perceba que quando a gente vai resolver problemas que se relacionam com grandezas, a gente primeiro precisa identificar as grandezas, a gente primeiro precisa organizar, para depois é que a gente armar os problemas, certo? É muito comum ver os professores fazendo 2, 3 exemplos desses, e quando os estudantes vão testar, vão fazer exercícios, acabam querendo ir logo para a proporção para resolver a equação e chegar na resposta. Lembra que a gente tem duas etapas fundamentais, que é a identificação das grandezas, a organização e a análise das grandezas antes da gente chegar na proporção. E para isso, para você praticar bastante aí, a gente tem que praticar com exercícios que estão bem relacionados a tudo que a gente viu nesse vídeo aqui. Então, para você praticar, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí, que tem uma série de exercícios envolvendo a relação entre grandezas. Relação entre grandezas diretamente, inversamente e problemas que envolvem as duas relações, em grandezas diretamente e inversamente proporcionais, ok? Espero que tenham gostado, um tchau, tchau e até mais.